Nesta quaresma, meus irmãos, nós precisamos pedir que o sol da fé nasça nos nossos corações. Nós precisamos pedir que a luz do Espírito Santo banhe os nossos olhos, para que você tenha discernimento, sabedoria, inteligência para discernir o bom do mal. A pior coisa, pior do que uma doença mortal, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a noção do pecado. A partir do momento que a pessoa não tem noção mais do pecado, na vida desta pessoa, o diabo deitará e rolará, conforme o ditado que nós gostamos de dizer: na vida de fulano, o diabo deita e rola. Cuidado, porque onde nasce o sol da fé, nós conseguimos ver a ação do mal. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, nós estamos celebrando hoje o primeiro domingo da quaresma. Indiferente se é o ano A, B ou C, Mateus, Marcos ou Lucas, o primeiro da quaresma é sempre as tentações de Jesus no deserto. Este ano C, nós lemos as tentações no Evangelho de Lucas. E é muito importante fazer esta ligação do Evangelho de hoje com o Evangelho de quarta-feira de cinzas, que é a abertura da quaresma. Neste Evangelho, Jesus fala sobre o relacionamento com Deus. O Evangelho fala sobre isso. O meu relacionamento com Deus, que passa pelo jejum, pela oração e pela esmola. E esses três, que são os exercícios quaresmais, devem ser feitos em segredo, para que somente Deus saiba, e Deus que vê o oculto te recompensará. Jesus vai dizer que quando for rezar, não é para tocar trombeta, ficar gritando, chamando a atenção, é para rezar no coração. Que ninguém necessite saber da tua oração, é você e o Senhor, e Ele que vê a tua oração oculta vai te recompensar. Quando você for fazer jejum, não é para aquela cara cadavérica, porque eu estou com fome, não. É para perfumar, pentear o cabelo, lavar o rosto, para que ninguém saiba que está jejuando, só Deus. Sobre a esmola, Jesus vai dizer: o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Relacionamento com Deus, oração, esmola e jejum. No Evangelho de hoje, nós temos as tentações de Jesus no deserto. E aqui nós precisamos entender por que o diabo nos tenta. Por que o diabo tentou Jesus? Por que o diabo olha para nós? Ele tem vontade de ficar nos tentando. Ele quer uma coisa só: ele quer atrapalhar e até romper o nosso relacionamento com Deus. Este é o motivo do demônio tentar o ser humano: romper, extirpar o relacionamento com Deus. E é preciso entender o porquê Deus permite a tentação. Vocês nunca pensaram nisso? Deus poderia dizer: olha, não quero que o Padre Christian seja tentado. Aí falava com o meu anjo da guarda: o diabo chegou, pode correr com o bicho. Eu ia ter uma vida de santidade, de oração, de plenitude, sem tentação alguma. Então há um porquê da tentação. Deus não nos tenta, Deus nos prova. Toda tentação vem do demônio, toda prova vem de Deus. O demônio nos tenta para nos fazer pecar, rompendo o relacionamento com Deus. Deus nos prova para que sejamos aprovados e cresçamos na fé, na esperança, na caridade e nas virtudes. Por que Deus então não manda o diabo nos tentar, mas permite que o diabo nos tente? Por alguns motivos. Entre eles, primeiro, para aumentar em nós a constância, a fé e a liberdade em sermos de Deus. Ninguém é de Deus de maneira obrigatória. Você tem liberdade de ser de Deus, como você tem liberdade de servir ao inferno. Então a tentação, ela está jogando conosco a nossa liberdade. Deus nos dá o prato, nos serve, você come se quiser. É para o livre arbítrio do ser humano. Então Deus tem as suas propostas e o diabo as suas seduções. Deus as suas provas e o diabo as suas tentações. E nós vamos escolher. Segundo,
Deus permite que o diabo nos tente para mostrar que o pecado clama em nós. Que muitas vezes, sabendo o que é certo, nós escolhemos o errado e depois nos arrependemos. Daí vem o sacramento da confissão. Todo penitente que se aproxima do sacerdote, ele pergunta: quais são os teus pecados? Esse e esse. Você está arrependido? E o penitente: de todo o meu coração. O sacerdote dá a penitência e a absolvição. Porque sabemos que era errado, mas muitas vezes não conseguimos dizer não às seduções do mal. Então o diabo nos tenta para nos mostrar que o pecado, ele age em nós. Terceiro, quem diz isso é Santo Afonso Maria de Ligório. O diabo nos tenta para mostrar que nós não somos suficientemente bons e para que nós tenhamos a humildade e a dependência de Deus. O diabo vos rodeia, como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Uma ovelha, quando vê o lobo, ela treme de medo e ela corre para perto do pastor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Muitos de nós não. Brinca com o lobo, faz amizade com o lobo, quer viver como lobo, ouve as seduções do lobo, aí vem a tentação e nos dá uma bela rasteira para nos provar. Tenha humildade, seja dependente da graça de Deus. Quarto motivo, quem nos dá é Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. A tentação bate à nossa porta para que possamos orar mais. Quanto mais você se sente tentado pelo diabo, significa que você tem uma vida de oração e que você precisa rezar mais. E quinto dos motivos, no caso aqui, o último motivo, Deus permite que o diabo nos tente para que possamos conscientemente fazermos a opção por Deus. O pecado é o momento de optarmos pelas coisas de Deus. E aqui há um problema. Espero que não esteja com você esse problema. Pessoas que não veem pecado em nada, tentação em nada, diabo em nada. Esta é uma situação crítica. E quem está nessa situação, abra os teus olhos. Porque a pessoa que não vê nada de pecado, nada de tentação e nada de diabo, ela está vivendo as trevas interiores. Então a pessoa que está na escuridão, ela enxerga o quê? Nada. Uma pessoa que está numa escuridão completa, ela enxerga o quê? Nada. Então a pessoa que está na escuridão espiritual, a escuridão do coração, a escuridão por dentro, a escuridão da fé, esta pessoa ela não consegue ver tentação em nada, pecado em nada, diabo em nada, porque ela está cega espiritualmente. Quando nós começamos a enxergar, nós começamos a ver que o mal, ele age. E ele age não apenas no mundo, mas ele age na sua vida. E cuidado, viu, meus irmãos? Se durante a sua vida você não bate de frente com o diabo, é porque você está indo na direção dele. Pessoas que vão à igreja e não vê pecado em nada e não sente, padre, eu não sinto tentação nenhuma. A minha semana passa toda, eu não sinto tentação nenhuma. Meu filho, sua situação é grave, hein? Está com uma doença mortal aí e não sente nada. Eu não estou sentindo nada. É todo paralisado já pelo pecado, né? Então há um poema de Raniero Cantalamessa que fala sobre o enxergar da fé. Ele vai dizer que uma pessoa estava numa região de acampamento, de mata, na plena escuridão. Então ele não via absolutamente nada. Não havia luz, não havia lanterna, não havia fogo, não havia nada. Então ele ficou parado, esperando o nascer do sol. Aquela escuridão de não ver nada, ele começou pouco a pouco ver uma silhueta de uma montanha, muito escuro ainda, mas ele conseguiu ver. Insistiu na visão e a silhueta ficou mais delineada. À medida que o dia ia clareando, ele começou a ver árvores, ele começou a ver animais, ele começou a ver plantas, ele começou a ver um rio, ainda tudo muito escuro. Mas à medida que o sol foi nascendo, ele viu cores, formas, e ali
com toda a luz que lhe era permitida, ele conseguiu ver todo o lugar que ele estava. A pergunta é, aquele lugar, ele apareceu com a luz? Não, ele já estava ali nas trevas. Mas como aquele homem não tinha luz, ele não conseguia ver nada. Foi o sol começar a nascer e ele conseguiu ver tudo. Nesta quaresma, meus irmãos, nós precisamos pedir que o sol da fé nasça nos nossos corações. Nós precisamos pedir que a luz do Espírito Santo banhe os nossos olhos, para que você tenha discernimento, sabedoria, inteligência para discernir o bom do mal. A pior coisa, pior do que uma doença mortal, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a noção do pecado. A partir do momento que a pessoa não tem noção mais do pecado, na vida desta pessoa, o diabo deitará e rolará, conforme o ditado que nós gostamos de dizer: na vida de fulano, o diabo deita e rola. Cuidado, porque onde nasce o sol da fé, nós conseguimos ver a ação do mal. E essa luz que quer brilhar em nós, ela é plenamente a luz do divino Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso espírito. Quando está escuro, a gente acende um fogo. O fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo purifica. É por isso, meus irmãos, que Jesus, sendo Jesus, ele não vai para o deserto desprotegido. Não, deixa eu enfrentar o diabo na cara limpa, deixa eu rolar com um bicho na poeira. Jesus não o fez assim. Jesus, ele foi batizado, ouviu a voz do Pai: este é o meu filho. A plenitude do Espírito vem sobre ele, e ele, cheio do Espírito, ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito. Aí o diabo aparece para tentá-lo. Repita comigo: antes do diabo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. É, meu filho, vá para um terreno de batalha sem arma, para você ver o que te acontece. Vá para uma luta onde o outro tem armas, sem arma, a sua derrota, ela é certa. Então, o primeiro segredo de Jesus é que nós devemos ter uma alma e um coração cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da luz de Deus. E a Bíblia vai dizer: cuidado, não apagueis o Espírito, porque o Espírito, ele pode ser apagado. Quando você vê as velas aqui do presbitério, tem aquelas duas lá em cima, essas duas do altar. Você vê que elas têm esse vidro aqui, isso é chamado de donzela. Por que ela tem isso? Não é só para ficar bonito não, porque fica bonito também, mas é para que durante a celebração, esta chama não se apague. A chama é o Espírito Santo de Deus. E a donzela, esse vidro que está protegendo a chama, é a nossa fé. Eu posso ficar o dia todo, a chama nem balança, meu filho. A fé é a nossa proteção. Aquela pessoa que crê, ela professa que Jesus é o Senhor pela boca, vive as virtudes com o coração, como diz a segunda leitura, e ela consegue dizer não ao diabo. A fé nos blinda para não fracassarmos espiritualmente. Então, todo dia, clame o Espírito Santo. E sempre que lembrar, diga: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Esse vidro, por mais bonito que seja, ele não é a prova de bala. Não é a prova de nada. Pegou um martelinho, ele quebra. Se der um tiro aqui, ele estilhaça. Mas se você pega um vidro e o prepara e o tempera, você pode blindar aquele vidro. E há muitos carros que eles atiram, nenhum é ferido. A bala, o projétil, ele não consegue entrar. Ou seja, a gente pode ter em volta do nosso coração, do nosso espírito, um vidro bem fininho, que vai impedir apenas os ventos da descrença, ou você pode blindar o seu coração. Na quaresma, nós precisamos blindar a nossa espiritualidade, blindar a nossa vida. Porque não brinque, meus irmãos, quem avisa amigo é.
Não brinque, porque o diabo está de olho em você e ele virá. Ele virá. Credo, padre, eu não vou dormir de medo. Não, ele não virá na porta da sua casa com pata de boi, soltando fogo, chifre, não, nada disso. Ele geralmente vem disfarçado de prazer. Geralmente é uma mentira que parece verdade. Geralmente é uma tentação gostosa. Geralmente é a concupiscência da carne, ou a concupiscência dos olhos, ou a concupiscência da vida. Primeira maneira que o diabo nos tenta, nas nossas carências. Cuidado com a sua carência. Eu não vou aqui entrar nos pormenores, mas nós podemos renomear o carnaval como a festa dos carentes. Pessoas carentes de afeto, de abraço, de beijo, de excesso, de riso. A carência fragiliza o ser humano. Uma pessoa carente, com um pegar de mão ou uma boa cafungada, a pessoa se entrega toda. Uma pessoa carente é uma pessoa afogando no lamaçal da própria alma, onde a pessoa se afogando e passa um jacaré, ele abraça achando que é toco. Está afogando, meu irmão, passou um crocodilo, abraça que é toco. É a carência. E o diabo está de olho nas nossas carências. Eu tenho as minhas, e você as suas. Então vigia nesta área, reza nesta área, jejua nesta área, ora nesta área. 4 horas da manhã, meu filho, santo terço, nesta área. E deixa o povo xingar. Eles xingaram que dá 1 milhão, eu desejo que vire 2. Temos que rezar, porque as nossas carências é uma brecha para o diabo agir. Ele olha para Jesus e ele sabe quem é Jesus. Ô meu filho, pensa com o padre aqui, Jesus que é o Filho de Deus. Quando Jesus, lá nos evangelhos, ele chega no lugar para expulsar o demônio, veja o que o diabo diz. Eu sei para que tu viestes para nos destruir. Eu sei que tu és o santo de Deus. E Jesus grita para ele, cala-te e sai dele. Jesus nem precisa, ele só fala, sai dele, e o diabo cai fora. O diabo no deserto sabia quem era Jesus. E sabendo quem era Jesus, ele não fugiu. O cara é sem vergonha. Investiu até no Filho de Deus e tentou o próprio Deus. Meus irmãos, se o diabo teve cara de tentar Jesus, imagina o que ele não está disposto a fazer com você. Então ele olha para Jesus e ele sabe, 40 dias que não come, é a carência dele, ele está com fome. O diabo chega, se és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Não duvido nada do diabo já está com um pão na mão, um pão quentinho, com manteiga mineira, com o nosso cafezinho, assim para Jesus, ó. Transforma, espera um minutinho só, engoli aqui, tá bom, viu? Delícia. Transforma essa pedra em pão. Por que o diabo oferece para Jesus pão? Porque Jesus está com fome. Você tem fome de quê? O diabo vai te oferecer. Você tem fome de gente, ele vai colocar gente, mas gente para desgraçar a sua vida. Você tem fome de reconhecimento, ele vai te dar oportunidade. Você tem fome de fazer a maldade, ele vai mostrar como. Ele olha a fome que nós temos. Só que Jesus conhece a palavra. Se o diabo cita a Bíblia de maneira demoníaca, Jesus cita a Bíblia de maneira redentora. A Escritura também diz, não só de pão vive o homem. E o diabo vai para a segunda tentação. Leva Jesus e mostra a ele os reinos do mundo, riqueza, poder. Eu te darei todo esse poder e toda essa glória. Eu não aguento, é demais. O diabo não sabe o lugar dele, né? Pessoa inconveniente é aquela que não sabe o lugar dela. O diabo é o primeiro. Eu te darei o poder e glória. Peraí, ele está oferecendo poder e glória para quem? Para aquele que é o Senhor de todo o poder e o detentor de toda a glória. Olha, ele é mentiroso. É mentiroso. Porque tudo isso foi entregue a mim. Meus irmãos, quando foi que Deus entregou o mundo para o diabo?
Quanto foi que Deus nos deu para o demônio? Mentiroso, safado, oportunista. Ele não recebeu nada, ele roubou. Aqueles reinos eram dele, não é porque foi dado, é porque foram usurpados. E como que o diabo pegou tudo isso? Levando o ser humano ao pecado. Quando você peca, você dá autoridade na tua vida e nas tuas coisas. Então ele vai pegar esses reinos para ele. Mas os reinos não são dele. Jesus entendeu muito bem a tentação do demônio. Se você se ajoelhar nos meus pés, eu te dou tudo isso de volta. Eu te dou o ser humano de volta. Sem cruz, sem sangue, sem dor. Você precisa uma coisa só: ajoelhar, me adorar. O diabo é carente, né? É o carente aí, doido para receber adoração. E tem gente bobo que ajoelha. E tem gente que para ter riquezas se ajoelha. E Jesus vai dizer: não. A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. O diabo perde a segunda tentação, aí ele vai para a terceira. O cara é insistente. E ele diz, levou Jesus para o alto do pináculo, lá do templo de Jerusalém: pula daqui, porque Deus deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardassem, e para que o teu pé não tropece em pedra alguma. Jesus poderia ter falado ao diabo, né? Já que você está citando Bíblia, não cita só o versículo decorado, continua citando o versículo de baixo. O diabo não é bobo nada, né? Que é o salmo que nós ouvimos, esse salmo que ele cita para Jesus, é o Salmo 91. O diabo sabe salmo de cor, e ele vai falar o versículo 12, mas ele omite o versículo 13. Por que ele não falou o 13? Porque o 13 está falando dele. O que é o 12? Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Versículo 13: passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás os leões. Essa aí o diabo não quer, né? Ele só quer a primeira parte. Te contar, não é mole não. Aí Jesus, olhando para o diabo, vai dizer: eu não vou pular daqui, porque eu não vou tentar a Deus. A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vence a primeira, Jesus vence a segunda, Jesus vence a terceira tentação. Preste atenção, meus irmãos. O que havia entre o diabo e Jesus? Quem sabe? A tentação está acontecendo. O que havia entre o diabo e Jesus, e entre Jesus e o diabo? O que separava os dois? Um de cada vez? Agora você vai aprender. Mas você vai ver que está claro aí. A palavra de Deus. Havia o diabo de um lado, Jesus do outro, e a palavra no meio. A luta deles era na palavra. A tentação do diabo não é no soco, é mental. O terreno que o diabo mais nos tenta é a nossa mente. É aqui. E como que eu me convenço a dizer não às tentações do mal? Se eu conheço a palavra de Deus. O diabo cita a palavra de um lado, Jesus cita a palavra do outro. Talvez que citar palavra não é questão nenhuma que a gente é de Deus. Até o diabo cita a palavra. Mas é preciso ter o texto no contexto para que ele não vire pretexto de pecado. Por último, eu falei no início da minha pregação que o evangelho de hoje, ele tem que voltar à quarta-feira de cinzas. Lembram disso? Falei agora isso aí. E falei dos 3 exercícios quaresmais. Quais são? Jejum, oração e esmola. Repitam. Jejum, oração e esmola. Por que eu pratico jejum? Para vencer a concupiscência da carne, que é a primeira tentação. Transforme pedra em pão. Por que orar mais na quaresma? Para que eu vença a segunda tentação e possa adorar somente a Deus. Por que da esmola? Para não querer apenas para mim, mas ofertar, dar, vencendo a terceira tentação, o reconhecimento. Meus irmãos, quando Jesus nos fala da oração, do jejum e da esmola,
são as armas que nós temos para vencer as tentações do mal. Que não são apenas essas três, mas essas três são as maiores que o ser humano enfrenta. A concupiscência da carne, que busca o prazer, é a primeira tentação. A concupiscência dos olhos, que busca a riqueza e o apego aos bens materiais. E a terceira tentação, a concupiscência da vida, ou soberba da vida, que tenta a Deus e quer colocar Deus à prova. Como vencer a concupiscência da carne? Jejuando. Como vencer a concupiscência dos olhos, que são as riquezas? Doando a esmola. Como que eu venço a tentação de tentar a Deus? Na oração, para que eu possa adorá-lo e conhecer a palavra. Quaresma, nós precisamos ler mais a Bíblia, principalmente os evangelhos do dia da Quaresma. De quarta-feira de cinzas até quinta-feira santa, ao meio-dia, meio da tarde, nós temos a Quaresma. Vão dar 45 dias, para quem é curioso e contar. Mas a Quaresma não são 40 dias? Como que está 45? Você vai tirar os domingos. Domingo, mesmo na Quaresma, é a Páscoa semanal. Então, nesses 40 dias, a igreja nos dá textos bíblicos que nos ajudam a conhecer o plano da salvação, para que eu tenha condições de vencer as tentações do mal. E como que termina o evangelho? Terminada a tentação, graças a Deus. Repita, terminada a tentação. Terminada a tentação. O nosso anjo da guarda fica com a gente 24 horas por dia, sim ou não? Sim. O diabo nos tenta 24 horas por dia? Só se for o seu. Só se você tem um demônio aí te tentando 24 horas por dia. Eu estou fora dessa. O diabo, o tentador, ele é oportunista. E ele vai nos tentar nos momentos de fragilidade. Então eu não tenho do meu lado um anjo da guarda e um diabo que me acompanha 20, onde eu vou ter um diabo, Deus que me livre. Quem me acompanha, meu filho, é o anjo da guarda, é o Espírito Santo de Deus. O diabo, ele fica na espreita. E quando é que ele vem? Na tentação. Se você vence a tentação, terminada a tentação, o diabo se afasta. Está na palavra? Terminado a tentação, o diabo se afastou. Surgiu a oportunidade, você venceu a tentação. Quem fica com a gente 24 horas por dia é um anjo da guarda. O diabo vem para nos tentar. Só que aqui tem um segredo no texto e que a gente não pode brincar. O que a gente não pode dar para o diabo? Uma coisa só. Uma coisa só. Oportunidade. Se você não dá oportunidade, dificilmente ele vem. Então, se você está no estado de graça, rezando, confessando, lendo a palavra, evitando o pecado, procurando ter uma vida de santa, vivendo o temor a Deus, é claro que você vai ser tentado também. Mas com poucas oportunidades, você verá com clareza a tentação do mal. Não estou falando que eu sou santo não, está longe disso. Mas graças a Deus, não em todas as ocasiões, mas em muitas ocasiões, eu vejo com clareza o diabo agindo. Então eu rapo fora. Porque no final, não vai dar certo. A gente vê como que a coisa vai sendo construída. Opa, isso aqui não vai terminar bem. Isso aqui não é coisa de Deus não, porque ele é oportunista. Então a gente não dá oportunidade. Permita-me um exemplo, porque pode ajudar vocês. Eu atendi há uns anos atrás um homem jovem, recém-casado, que tinha um bebezinho. E a mulher levou o bebezinho para o quarto, porque fica mais fácil dela cuidar do neném. Só que o neném chorava muito de madrugada. E o marido acordava muito cedo. Então isso foi uma brecha para que o marido fosse dormir no quarto ao lado, para que pudesse acordar descansado e pudesse trabalhar. Só que o isolamento do marido, da mulher, o levou ao sono? Não, o levou ao celular. Então ele me disse, ficava no celular até 2, 3 horas da manhã. Ele colocou o computador de trabalho no quarto. A tentação veio, o levou para
páginas impróprias de madrugada, relação virtual, troca de imagens sexuais. E ele me procurou pedindo uma orientação, porque ele viu que isso não iria terminar bem. E não iria terminar bem. Eu disse para ele: eu tenho para você 2 sugestões, e não 3. Se fizer, volte para eu te orientar. Se não fizer, meu filho, sua alma, sua palma, vive isso aí. Você vai tirar o computador do quarto e vai pôr o computador na sala. Sala é lugar de trânsito. Dificilmente na sala você vai acessar páginas impróprias. Tem a sua mulher, tem esse nenenzinho, tem a mãe dela, que às vezes dorme lá para ajudá-la durante o dia, tem a moça que limpa a casa. Então colocou o computador na sala, você está dificultando a oportunidade. Você não está dando oportunidade. Entrou no seu quarto para dormir, deixa o celular na mesa da sala e coloca um despertador para que você acorde cedo. Não dê brecha, não dê oportunidade. E o homem ouviu a orientação. Colocou o computador na sala, o celular na mesa, arrumou apenas um despertador. Pouco tempo depois, o neném já estava maiorzinho, ele voltou para a cama da sua esposa e me contava a vitória dele. Padre, eu consegui vencer com custo o vício da internet e do celular. Claro que nesse espaço de tempo, algumas vezes eu voltei, mas foi diminuindo, até eu conseguir dizer não. O que ele fez? Ele tirou aquilo que lhe dava oportunidade. Claro que eu não vou contar quem é, e não é da nossa diocese, mas fui fazer um curso que tinha um padre comigo. E o padre, ele, quando não era ainda sacerdote, ele frequentou o AA. Tanto que o vinho que ele toma na missa tem que ser sem álcool. Ele é alcoólatra. E nós ficamos hospedados no hotel, estava para ir a pé em São Paulo para o nosso curso. Foi o Espírito Santo que me soprou na cabeça. Eu cheguei no meu quarto, ele foi para o quarto dele, combinamos tomar café às 7 da manhã, o curso começava às 8. A hora que eu chego no meu quarto, já estava de pijama, me deu sede. A hora que eu abro o frigobar, o que tem no frigobar? Heineken, vodka. Para mim aquilo ali é nada, porque eu não bebo, eu queria água. Na hora veio na minha cabeça o quê? A oportunidade que o diabo queria para tentar o padre na fraqueza dele, que era o álcool. Um irmãozinho que está anos sem beber. Eu não pensei 2 vezes. Já era quase meia-noite. Fui lá, bati na porta, demorou a abrir, bati de novo, demorou a abrir. Falei, meu Deus, bebeu. Fui de pijama e chinelo de dedo lá na portaria. E falei, eu que me conheço, eu não ia dormir. Falei, cara, liga para esse quarto aqui para mim. É um amigo meu que está lá. Aí ele atendeu. Eu falei, é só falar com ele que o Padre Cristo está indo lá agora, para ele abrir a porta para mim. Aí tá bom. Aí eu cheguei, ele estava lá parado. O que aconteceu? Falei, meu filho, você abriu o frigobar? Ele falou assim, não. Falei, graças a Deus, a tua fraqueza está aí, meu irmão. Deixa eu tirar essas coisas. Não, padre. Falei, olha, eu sei que tem anos que você não bebe, mas não dá oportunidade não. Não dá oportunidade não, porque o bicho é astuto. Eu que o diga, o bicho é astuto. Ele me ajudou a levar para o meu frigobar aquela cerveja, que ele deixou lá suco, água, e ficou muito grato. Aí na saída queria que eu pagasse tudo. Falei, não bebi nada não, meu filho. Não, a gente chegou lá no frigobar, bebeu tudo. Falei, não, está no meu frigobar. Aí demorou lá o check-out, mas eles acharam, voltou. Ou seja, entende? Sim ou não? Olha para a sua vida agora. Qual é a oportunidade que o diabo precisa para fazer você pecar, rompendo a sua amizade com Deus? Feche os seus olhos um instante. Nós estamos dentro de uma missa. Você que está em casa, ore conosco neste momento. Terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Tudo que o diabo quer é uma oportunidade para destruir o seu casamento, para atrapalhar a sua família, para atrapalhar o seu namoro, para destruir as suas amizades, para acabar com a sua saúde, para colocar o seu nome na lama. Reconheça agora na sua vida quais são as brechas que você tem deixado aberta, que eu tenho deixado aberta, para que o diabo possa me tentar.
quais são as oportunidades que nós estamos dando ao mal, para que ele nos faça mal. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Não há dor maior que pecar. A pior dor que o ser humano pode sentir é o pecado, porque ele rompe a nossa amizade com Deus. Em minhas dores, ó Senhor, no momento das minhas tentações, naqueles momentos que o diabo aproveita as oportunidades que eu dou a ele, nesses momentos, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas tentações, ó Santíssima Virgem Maria, permanecei junto de mim. Nas sugestões que o diabo sopra no meu ouvido e no meu coração, ó meu zeloso anjo da guarda, guardai-me e permanecei junto de mim. Dá-nos a graça, Senhor, de neste tempo quaresmal, dá-nos a graça de construirmos a nossa habitação no Teu coração, que é o meu abrigo, o abrigo do Altíssimo. Eu que quero viver à sombra do Senhor Onipotente. Quando o diabo vier me tentar, eu direi: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. E pela minha fé, e pelo Espírito Santo que habita em mim, eu direi não às tentações. Nenhum mal há de chegar perto de mim, nem a desgraça baterá à minha porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos me guardarem. Em silêncio, mas repita isso no seu coração agora: nenhum mal há de chegar perto de mim, nenhum mal há de chegar perto da minha família, nenhuma desgraça baterá à minha porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos. O Senhor deu uma ordem ao meu anjo da guarda, para que em todos os caminhos Ele me guarde, me proteja, me guie. O meu anjo da guarda, Ele me levará em suas mãos, para que o meu pé não se fira em nenhuma pedra. Pelo poder de Deus, eu passarei por sobre cobras, serpentes, leões e outras feras. Eu passarei por cima das tentações do mal e não pecarei. Porque eu confio a minha vida a Deus, eu confio a minha família a Deus, e o Senhor haverá de me livrar no momento da tentação. Não há tentação superior à minha força, mas com a tentação o Senhor me dará força para vencê-la. O Senhor me conhece e Ele haverá de me proteger. Quando eu invocar o seu nome, Ele vai me ouvir, Ele vai me atender, e a meu lado Ele estará em minhas dores. Ao meu lado Ele estará em minhas dores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que neste tempo da quaresma, meus irmãos, nós possamos conhecer a palavra de Deus. Não se esqueçam do que vocês ouviram aqui esta noite. Entre Jesus e o diabo havia a palavra. Entre nós e Ele, coloquemos a palavra, porque pela Sagrada Escritura que venceremos todo o mal e seremos revestidos do poder que vem do alto. O diabo
é bem inofensivo para aqueles que são amigos de Deus na terra e um dia serão amigos de Deus no céu. Que Nossa Senhora nos ajude na travessia deste deserto quaresmal, para que na Páscoa do Senhor cantemos também a nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.